Deus está despertando a igreja para falar a respeito do reino vindouro. Você sabia que Jesus Cristo vai reinar aqui sobre essa terra? O reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo ainda não aconteceu. Ele estará nessa terra, ele pisará os seus pés lá no Monte das Oliveiras. Ele estará no Monte Sião, reinando, governando sobre todas as nações do mundo. E nós, que somos igreja do Senhor, faremos parte desse governo. Nós teremos os nossos corpos glorificados. As nações vão estar olhando para nós, vão estar contemplando a beleza de Deus através de nossas vidas. E é essa mensagem que Deus está restaurando neste tempo. Nós precisamos falar de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas falar apenas de Jesus Cristo como Senhor e Salvador é uma mensagem incompleta. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sobre a importância de pregar o reino vindouro, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo que se aproxima deste mundo. Seja muito bem-vindo a mais uma meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, na época da igreja primitiva, eles anunciavam ao mundo conhecido sobre a salvação que há em Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo salva, somente Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna. E essa é a mensagem mais conhecida na palavra de Deus, é a mensagem mais conhecida e também é a mensagem mais importante. Toda a criatura de Deus precisa saber que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e somente através dele nós obtemos a salvação eterna. Agora, a igreja primitiva, os pais da igreja, eles falavam a respeito da salvação em Jesus Cristo, mas também falavam a respeito do reino de Deus, do reino vindouro. Jesus Cristo estará reinando nessa terra, e esse reino é um reino maravilhoso, é um reino com muitas promessas, de abundância em tudo aquilo que esse reino nos oferecerá. Será um reino produtivo na agricultura. Será um reino produtivo nas relações pessoais. Nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo face a face. Será um reino abundante em alegria. Será um reino abundante em alimento. Não existirá fome. Será um reino de justiça. Nós não veremos injustiças. Nós precisamos falar da salvação em Jesus e nós precisamos falar do reino de Deus. Olha só como os apóstolos, eles pregavam o reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 12, diz assim: Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Você notou aqui? Filipe, ele pregava a respeito de Jesus e a respeito do reino. As pessoas precisam saber que Jesus Cristo salva, que é o único que nos dá a vida eterna, mas elas precisam saber mais a respeito do reino de Deus. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no versículo 8. Diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele ia até as sinagogas, falava de Jesus Cristo, que ele era o Messias, e falava a respeito do reino de Deus. E nós precisamos entender, queridos, porque os profetas no Antigo Testamento falam muito mais a respeito do reino de Deus do que propriamente a respeito daquele contexto na época de Israel. Muitas pessoas deixam de ler os profetas porque pensam que a maior parte dos textos escritos são textos falando sobre o Israel literal, ou são textos falando somente sobre aquele contexto, quando na verdade Ezequiel, Isaías, os profetas menores, eles falam muito mais do reino do nosso Senhor Jesus Cristo do que propriamente para aquele contexto. Olha só o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 28, os últimos 2 versículos de Atos, os versículos 30 e 31, que diz assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referente ao Senhor Jesus Cristo.
Então, o apóstolo Paulo aqui no versículo 31, ele pregava o reino de Deus e também falava a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que são mensagens que se completam? Você precisa falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, mas você precisa falar do reino de Jesus, o reino que se aproxima. E esse reino não é um reino espiritual apenas. Nós estamos vivendo o reino espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quando Jesus disse: o reino de Deus não se vê em visível aparência, mas ele está no meio de vós. Ali ele estava falando sobre a introdução do reino. Nós começamos o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos embaixadores. Nós estamos anunciando a glória de Deus através desse testemunho, através de nossas vidas. Só que esse reino virá para essa terra de maneira literal. É por isso que Jesus Cristo disse: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Chegará um tempo em que toda a vontade de Deus será feita em todo o planeta Terra, quando Jesus Cristo estiver reinando aqui sobre as nações. Agora, não somente os apóstolos pregavam sobre o reino de Deus, como também os primeiros pais da igreja. Eles acreditavam no reino literal do nosso Senhor Jesus Cristo, e eles pregavam esse reino seguido da mensagem da salvação. Como, por exemplo, Irineu de Leão, que foi um homem de Deus, discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Eu estou falando ali de um período do 2º século, e eles estavam ainda degustando da mensagem do próprio apóstolo João. Olha só um texto de Irineu de Leão, um dos pais da igreja. Ele diz assim: Jesus Cristo, que nos resgatou da apostasia, à custa de seu sangue, para que nos tornemos, nós, também, o povo santificado, que descerá dos céus, olha no que ele acreditava, que descerá dos céus, na glória do Pai, para julgar todos os homens e oferecer os bens divinos aos que observarem os seus mandamentos. É ele que nos últimos tempos apareceu como pedra angular principal, recolheu e uniu os de longe e os que estavam perto, isto é, os circuncisos e os incircuncisos, engrandecendo Jafé e fazendo morar na casa de Sem. Aqui no finalzinho ele cita, essa herança de Jafé e Sem, e em vídeos futuros nós estaremos falando sobre isso, os filhos de Noé. Mas o que é muito interessante, queridos, porque o próprio Irineu de Leão, que estava ali no 2º século, eles acreditavam, no reino literal. Jesus Cristo arrebata a igreja e depois volta com os seus santos para essa terra, para receber a herança, para receber a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo será um reino literal, e ele espera que nós preguemos ele como único Senhor e Salvador, e ele espera que anunciemos o reino dele que se aproxima dessa terra. Eu quero te convidar a meditar mais sobre o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, a ler mais Isaías, a ler mais Ezequiel, que em alguns momentos parecem até ser textos complexos. Mas se você deixar Deus abrir os seus olhos e o seu entendimento a respeito do reino que se aproxima, ele vai te capacitar a também pregar essa mensagem maravilhosa. Fale de Jesus, mas fale também do reino que se aproxima dessa terra. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos estudos.